Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira, mais uma parte, espero que seja a última, né? A menos que tenha mais algumas ideias, mais leituras das obras da Clarice Lispector. A Maçã no Escuro, que é uma obra sobre a incompreensão, né? Sobre a incomunicação. Então a gente já falou que o enredo é muito simples, né? Assim, o enredo é a coisa mais simples da história. Um homem cometeu um crime, está fugindo, fala que veio do Rio de Janeiro, mas o sotaque dele é de São Paulo, né? Ele tem medo de todo mundo, ele tem medo de ser denunciado, então ele está lá fugindo mesmo, encontrou uma fazenda, né, uma chácara lá, um sítio, onde tem três pessoas. Você tem duas irmãs, a Vitória e a Merlinda, e o Francisco, que é um peão lá, um trabalhador. Os trabalhadores não costumam ficar muito tempo na fazenda, né, fica lá um período de trabalho, né. A dona da fazenda, Vitória, é muito mandona, né, aquela patroa de chicote na mão, gosta de dar ordens, enquanto que a irmã é uma pessoa mais introspectiva, né, mais resguardada, assim, viúva, né? Então a gente conhece pouco sobre ela, que é a Emerlinda. E aqui na parte, né, do meio do livro para o final, a gente vê mais a exploração da psicologia da Emerlinda, né? Que vai lembrar então uma outra personagem, que é a Lorelei, nome de sereia, né? É uma personagem lá de uma aprendizagem ou livro dos prazeres, né? Que é 8 anos depois, né? Da publicação deste. Está na lista de releitura, se não for esse ano, vai ser ano que vem, que vai ser outro livro da Clarice Lispector, né? Esse foco em cima da Emerlinda vai ser um contraponto aos focos que tem sobre o Martim. O Martim ficou tão homem da terra, né, tão bruto com a terra, que ele tem dificuldade até de escrever. Ele, que fala que é um engenheiro, né, demonstra conhecer alguma coisa de engenharia, ele fica até assim, incapacitado de escrever, porque ele costumou aquela rotina de vida, né, bruta mesmo, ali de capinar, de consertar cerca, receber ordens. Ele se brutalizou. Né? E ao mesmo tempo, como ele não pensa, ele não tem preocupação nenhuma, ele esqueceu um pouco o crime, né? Ele é meio Raskolnikov aqui, né? Lá do Dostoiévski. Ele cometeu um crime, fugiu desse crime, e ele, às vezes a culpa aparece, então esse crime foi um divisor de águas na vida dele, antes e depois do crime, né? E aí, às vezes ele até esquece. Então, quando ele esquece do crime, ele fica contente. E aí ele volta a culpa, porque depois de todo o crime que eu cometi, agora estou contente, porque ele está ali trabalhando no sol, né? Dorme no curral, né? Então, assim, a vida mais simples possível, ele não pensa, né? Então, a vida assim, brutalizada. Até para escrever, até para anotar o que ele pensa é difícil, né? Então, ele já se brutalizou. E a Emerlinda, ao contrário, é aquela mulher introspectiva, né? Por que ela gosta, por que ela vai se entregar ao estranho, né? Ao estrangeiro do Alberto Camus. E esses temas, né? Da incompreensão, da incomunicação, do absurdo, né? O crime e o absurdo. Né? O crime você tem lá no Dostoiévski, né? O crime e castigo. O absurdo você tem no Alberto Camus, né? Que é a vida absurda, né? Então ele vive muitas vezes sem pensar muito. Então são temas existencialistas, né? A questão do crime, da culpa, do absurdo da vida, né? Etc. Então são temas existencialistas e a própria forma de narrar de dentro para fora, que eu já falei 1000 vezes, de dentro para fora, onde as coisas externas só são compreendidas internamente, ou não compreendidas, né? Internamente, né? Então, e aí muitas partes aqui me lembrou, né, desse outro livro que eu vou comentar, que é uma aprendizagem. Né? Justamente essa questão o que faz o homem é ter a mulher, o que faz a mulher é ter um homem. Né? Então, só se completa essa ideia de homem e mulher em conjunto. Né? O que é um homem sem uma mulher? O que é uma mulher sem um homem? Né? Então, a mulher ama o homem só porque é um homem. Né? E aí ela percebe que ele é diferente de ser a mulher. Então, é uma coisa assim, que é o básico, né, da diferença. Né? Da diferença. E aí, assim como a mulher aceitou o homem, né? Olha a ideia, né? Ideias adâmicas aqui, né? Adão e Eva, né? Assim como a mulher aceitou o homem, ou seja, Eva aceitou o Adão da história aqui, o Adam da história aqui, que é o Martim, vai aceitar então a Emerlinda. Não é que ele está apaixonado por ela, não, mas ele aceita porque é diferente, porque a mulher é diferente dele, né? E aí é o caso de ele começar a se envolver com ela, né? Começa a ter intimidade e tal. E ela, que é uma viúva, começa então voltar, né, a preocupar com até a maquiagem. Ele não gosta de mulher maquilada, né? Ele fica, né? Então começa a ter aquele relacionamento, né, assim, meio complicado, porque ele só se encontra quando a Vitória está viajando, a Vitória vai vender alguma coisa no mercado, vai vender, né, a plantação, né, vender verdura no mercado, né, vai sair fazer alguma viagem. Então a Vitória não sabe do envolvimento afetivo, né, as intimidades aqui do Martim e da Emerlina. Então essa questão. Né? E aí, quando ele volta a ter esse relacionamento, né, ele passa a lembrar da mulher. Né? Inclusive que a mulher, aqui a Emerlina, fica perguntando, né, das mulheres que ele teve
a mania feminina de ficar perguntando, né, sobre as outras mulheres dele. E ele não gosta de falar, né, dos outros relacionamentos. E ao mesmo tempo ele fica pensando, culpado, né, porque ele acha que o crime aconteceu. E é esse crime aqui. Ou seja, ele acha que realmente, não vai entrar em detalhes do crime, né? A ideia não é resumir o livro, mas é um processo de leitura. Então é esse crime que ele vai perceber depois que não foi exatamente como ele imaginou, né? Mas ele é sempre culpado. Tanto é que ele tem plano de fugir de novo. E aí a Merlinda sabe que ele vai embora, né? Então assim, ó, vamos entregar esse homem, né? Vamos apaixonar por ele e tal, mas já sentindo medo. Ela fala, eu tenho medo, né? Eu tenho medo porque ele é um homem e outra coisa, ele é um homem que vai embora, né? Que ele vai dar, ele, né? É um trabalhador rural ali. Não sabe, né, se vai ficar. E a gente sabe que o plano dele é ir embora. Então ele tem medo de que alguém chegue lá diferente. Tem uma visita que geralmente vem na casa da Vitória e da Emerlinda nos últimos domingos do mês. É um professor, né? E aí, quem é esse professor? Aí a Vitória até fala assim, olha, eu tenho aqui uma visita, que é o professor, ele vem aqui geralmente, né, nos domingos e tal. E aí seria bom vocês conversarem, já que você fala que você é engenheiro e tal, né? Quem sabe, o professor é um cara estudado, né? Professor e tal, podem conversar alguma coisa. E aí tem aquela tentativa de diálogo. Os velhos problemas das pessoas. Eles tentam, né? Uma conversa, logo ele vê que o professor não é aquele cara do hotel, né? O alemão, ele tinha medo de que o cara do hotel ou reconhecesse e denunciasse a polícia, né? Eu acho que aquele negócio lá do alemão ter, né, levado um carro e tal, né? Tinha um carro na garagem e ele chegou lá, o carro não estava na garagem, ele achou que o alemão tinha, né, pegado o carro e na delegacia, uma coisa da cabeça dele. A gente não sabe porque só tem a mente dele, né? Então a gente está imaginando o que ele imagina, né? Não tem aquele narrador que vai falar assim, não, na verdade foi mal entendido, ele achou que então não tem nada, é coisa da cabeça dele, né? Ou seja, como é que o alemão vai saber que o cara cometeu um crime? É um hóspede lá, né? Mas é aí que está o problema, é igual o da Raskolnikov, né? O Raskolnikov ele está carregado pela culpa. Então o crime e o castigo, né? Antes de ser criminalizado, assim, antes de ser punido pelo crime, né? Antes de ser processado pelo crime, o Raskolnikov já sofria a culpa, né? E por isso ele vai se entregar à polícia, né? Basta ler o Crime e Castigo, né, do Dostoiévski, que é justamente isso, né? Mostra, e depois ele vai se converter, né? A ideia do Dostoiévski é levar o Raskolnikov até a conversão, com a Sônia, né, que é a outra protagonista da história, justamente por isso, porque ele carregou essa culpa, então ele fica olhando para as pessoas, já imaginando que as pessoas estão prontas a denunciá-lo, sendo que isso é a consciência dele, né? Ninguém sabe o que ele cometeu, ninguém sabe onde ele é, e o professor vai perceber isso, ó, você falou que é do Rio de Janeiro e tal, mas o seu sotaque é meio paulista, né? Tem algumas cenas aqui que acontecem na memória dele no Rio de Janeiro, né? Agora a gente não sabe se ele é carioca mesmo, né? Então, a ideia aqui é que ele está mais pro Brasil Central, ele pode estar lá em Mato Grosso, pode estar em Goiás, não fala, né? O narrador aqui não ajuda, o narrador é a mente do personagem, então o professor aqui, né, que tá lá tocando piano e tal, um sarau lá, conversando, ele vê, mas peraí, o que leva uma pessoa estudada como o senhor, né? O que leva uma pessoa estudada como o senhor a sair, né, da cidade e vir para o campo, trabalhar braçal, né? Que motivo isso terá, né? Então ele fica ali imaginando que o professor já está, né? Será que o professor está investigando a vida dele, né? Será que isso é uma ameaça, né? Será que isso é uma charada? Será que é um jogo de gato e rato, né? Que é exatamente o que a Raskolnikov pensa, né, lá no Crime e Castigo. Que o inspetor está sempre fazendo umas perguntas incômodas. Será que esse inspetor já não sabe que eu sou criminoso e fica aqui jogando comigo? E aí dá mais ódio no Raskolnikov, é justamente isso, né? Ele imaginar que o outro sabe que, né, que ele é o criminoso e fica jogando com o cara. Tipo assim, tá zoando com a minha cara, né? Ele já sabe que eu sou criminoso e fica fingindo que não sabe. E a mesma coisa aqui. Então tem momentos assim que o Martin ele já até pensa em ir embora mesmo, se entregar e tal, porque o peso da culpa é muito grande e ele começa a achar que o professor sabe alguma coisa, né? Para as perguntas incômodas, né? Então toda vez que você abaixa a guarda, né, para o outro, surge assim um diálogo, você tem que se mostrar, né? Então é a mesma coisa da Merlinda. Então a Merlinda, ao estar com o homem, ela se entrega pessoalmente mesmo, totalmente, né? E começa a contar o que ela pensa da vida. Então, o Martin, que é um cara mais reservado, começa, né? Isso é a fraqueza das mulheres, né? A mulher começa a ser muito franca, né? Falar o que pensa. E ele fica olhando para a mulher, assim, até com um olhar superior, né? Que o homem nem gosta de comentar esses assuntos, não gosta de falar da própria vida. Ele não vai contar o que ele pensa, né? Para ela. Enquanto que ela, que se entregou a ele, vai ficar o tempo todo, né? Tentando um diálogo, querendo saber o que ele pensa, né? Então é interessante. Que lembra um outro livro da Clarice Lispector, que é A Hora da Estrela.
né, que você vai ver lá a Macabeia e o namorado da Macabeia, não lembro agora o nome do namorado da Macabeia, mas ela fica conversando, perguntando coisas pra ele, eu vi no rádio isso, eu vi no jornal, as pessoas comentam isso, e o cara não gosta de... Né, e ainda mais quando ele não sabe, né? Quando ele não sabe, ele fica até com raiva, que ele não quer mostrar que ele não sabe. Né? O homem sabe de tudo, né? A mulher que faz pergunta. Então, eu não sei, né? É uma crítica, uma ironia, possivelmente, da autora, né? Com essa questão do papel masculino e feminino. Que, vou te falar, acontece isso aqui nesse livro, acontece lá no Aprendizagem, né? Ou Livro dos Prazeres, e acontece lá da Estrela, que é essa relação mulher e homem, né? Em que o homem fica ali acima esperando as perguntas nas confissões da mulher, e ele pouco fala, né? E ele, quando é indagado, ele tem a obrigação de saber, né? A obrigação, e quando o homem não sabe, ele se sente inferiorizado, se sente diminuído, né, perante a mulher, porque ele é o homem, né? Então essa é a ideia do papel do homem e o papel da mulher, né? Então é uma coisa que ela fala muito aqui. E a questão da comunicação, né? Que aí, essa ideia do professor, que não é o dono do hotel, né, que ele estava... O Martin tinha medo que fosse dono do hotel, mas não. Só que é uma ameaça até maior, porque esse professor vai saber que ele estava mentindo, que ele não falou toda a verdade, né? Que ele não explicou por que ele deixou a cidade e foi morar no campo, né? Para o Martin já é uma felicidade não ter que pensar na vida, estar ali, né, vivendo, né, vivendo, trabalhando, tendo a comida, a comida já está garantida, a comida está garantida, né? Trabalha ali da comida, tem um lugar para dormir, então ele vai vivendo assim. E se não tivesse as outras pessoas, né? As duas irmãs, o outro colega lá, o Francisco, né? E esse professor agora, e o dono do hotel, e as pessoas da vila, e os visitantes. Se não tivesse as outras pessoas, ele estaria ali, feliz, né? O contente, né? Então eu vou mostrando essas questões absurdas, né? De que, lembra até o Sartre, né? Jean Paul Sartre, que fala que o inferno são os outros, né? Então, quando ele tem que se encontrar com outro, né? No caso da família, o crime que ele cometeu, e ele fica lembrando da família que ele teve, e aí ele não conseguiu administrar essa família, agora foi fugir, encontrou outra família, podemos dizer assim, né? Porque agora ele sempre está relacionando com outras pessoas, né? E é sempre complicado, porque essas pessoas são todas estranhas umas para as outras, né? Ele percebe que a Vitória é estranha para a Ermelinda e vice-versa, porque uma não confia na outra, né? Ele percebe que a Ermelinda é estranha, para a Ermelinda e para a Vitória ele é um estranho, né? O Francisco tem ciúme dele com a patroa, porque já chegou lá, a patroa já respeita ele, e quando que o Francisco está lá, a patroa trata ele como, né, um peão qualquer. Então, assim, interessante como é que o livro é sobre isso, é sobre as relações das pessoas, né? Um homem que cometeu um crime e se transformou pelo crime, e agora percebe que é uma pessoa, né? E aí depois ele vai ver, né, a gente vai ver que natureza de crime é esse, se ele cometeu mesmo, foi um engano, né? E se ele vai se entregar, né? Agora que eu não vou contar o final, a ideia não é contar o final, a ideia é mostrar a leitura em processo, né? E aí, vocês perceberem que o enredo é muito simples, o enredo, né? Não tem nenhuma mirabolância, não tem nenhuma conspiração internacional, é apenas pessoas. Apenas pessoas, ela dedica capítulos inteiros à digestão de pensamento, né? A digestão de pensamento, e essa ideia da culpa e o homem, né? O homem natural, né? O Martin se tornou um homem natural, tanto que o homem que se diz engenheiro, né? Que se apresenta como engenheiro, tem dificuldade de escrever. Né? Então ele mostra um momento assim que eu não consigo escrever, né? Eu esqueci, porque ele se tornou tanto brutalizado pelo trabalho brutal mesmo, né? Braçal, debaixo do sol rachante, que esse trabalho intelectual de pensar sobre si mesmo, refletir, escrever um texto sobre si mesmo já é difícil para ele. Né? E aí aparece um contraponto a isso que é o professor. Né? No momento em que o Martin está mais fragilizado intelectualmente, porque ele não consegue concluir um pensamento, ele não precisa mais pensar. Ele está trabalhando, está vivendo, não precisa mais pensar. Aí chega o professor tocando piano. Aí chega o professor contando um monte de coisa, um monte de caos. Esse professor é muito espirituoso. E ele vê, e ele não consegue ser, né? Ele não consegue ser natural perante o professor, tanto é que o professor passa a desconfiar dele. Porque quem que é esse cara, né? Esse cara que fala que é engenheiro, agora ele está vivendo igual um peão de obra aí, tá um peão qualquer, né? Então, aí é outro contraponto na história, né? Então, enquanto estava lá o Martim com as duas irmãs, uma ele obedecia, que é a patroa, e a outra ele recebe, né, em seus braços, podemos dizer assim, a atenção da irmã. Agora vem um professor, que ou as visitas, né? As visitas que chegam na fazenda são sempre olhares sobre ele, e ele sempre com aquele medo. Alguma dessas pessoas vai desconfiar, vai me reconhecer, vai perguntar lá pro dono do hotel, e aí vai chegar a polícia. Né? Então esse peso da culpa é o tempo todo. No momento que está mais
pleno assim, de vida, de satisfação, vem a culpa e destrói o momento dele. Né? Então é isso aqui que... E maçã no escuro é uma cena do romance, uma cena aqui que tem uma maçã mesmo no escuro. Tá lá na noite na fazenda e ele vê uma maçã no escuro. Então, porque as pessoas que maçã no escuro vai entender, né, os títulos dos livros, mas é basicamente uma cena, né, isso, é uma imagem, um símbolo, né, e a ideia não é resumir o livro, né, não é gastando aqui praticamente 1 hora de se somar todos os vídeos, mas é basicamente uma leitura, né, o que eu entendi lendo o livro, né, mas você vai ler, pode entender outra coisa, né, que é um livro tão aberto, né, tão introspectivo, que você pode ler outra coisa, porque não se prende muito em enredo, né, não é... A preocupação aqui da escritora nem o enredo, né? É a criação dos personagens. É o momento em que a personagem é mais importante que o enredo, e o enredo se faz justamente pela relação entre os personagens. Ok? Então fica a dica, né? Obra-prima aqui, Maçã no Escuro. E ainda esse ano eu vou ler, né, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector. Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.